São Paulo, 24 de janeiro de 1985. Centro. Rolf lê um texto de A Vida Divina de Sri Aurobindo. Título: Nossa percepção dos outros, exterior e interior. BCL, volume 18, páginas 537 a 538. Eu trouxe hoje uma coisa diferente, não é da mãe e não é uma coisa tão direta ou de direto entendimento. É uma página de A Vida Divina em Sri Aurobindo, uma página já adiantada, 537, 538. É de um capítulo enorme que se chama Conhecimento por Identidade e Conhecimento Separativo. Já há uns 2 meses que estou lendo esse capítulo. Mas ainda não atravessei totalmente. Então ele faz assim um grande número de raciocínios e de percepções assim, muito sutis a respeito especialmente do nosso ser subliminal, que é o nosso ser interior, e das possibilidades, potências, capacidades, funções que tem em nossa vida, a gente sabendo isto ou não. E na maior parte das vezes a gente ignorando isto, nem sabendo. Então achei interessante assim ler para vocês um parágrafo. Assim não vai dar assim muito resultado concreto. Acho quase impossível vocês se aproveitarem diretamente disto. Mas só para ver assim como as coisas podem ser muito sutis, muito desdobradas, muito complexas, como são na verdade, e como a gente assim tem essa tendência de simplificar e de ir por cima de tudo. E só se interessar pelo resultado prático, assim dizer. Contanto que a criança não chore, então se faz qualquer coisa com ela. Se canta, ou dá uma bala, ou toca uma música, contanto que ela não chore. Então, a verdadeira razão a gente nem procura. Então aqui, pelo contrário, o resultado não importa, nem um pouquinho. Contanto que se tenha um conhecimento, se chegue ao conhecimento. Aqui tem uma cadeira e já que quer sentar no chão, então não me na frente. Uma página de A Vida Divina, de Sri Aurobindo. Então ele fala aqui do conhecimento que nós temos dos outros. Ele diz então, em nossa mente de superfície, nós temos nenhum meio direto de conhecer mesmo os outros homens, as outras pessoas que são de nossa própria espécie, que têm uma mentalidade semelhante e que são vitalmente, fisicamente construídos sobre o mesmo modelo. Então, mais uma vez, nossa mente de superfície, não na mente interior, nossa mente de superfície, nós temos nenhum meio direto de conhecer nem mesmo os outros homens, que são da nossa própria espécie e têm uma mentalidade semelhante e são vitalmente e fisicamente construídos sobre o mesmo modelo. Nós podemos adquirir um conhecimento geral da mente humana e do corpo humano e aplicar este conhecimento às pessoas com a ajuda de muitos e constantes e habituais signos, sinais exteriores dos movimentos humanos interiores com os quais somos familiares. Esses julgamentos sumários podem ainda ser acrescidos através de nossa experiência de caráter e hábitos pessoais, através de uma aplicação instintiva de qualquer que seja o grau de autoconhecimento
que nós temos a nosso dispor para nossa compreensão e julgamento de outros, através da inferência de fala e conduta, através da introvisão de observação e introvisão de simpatia. Mas os resultados são sempre incompletos e, muito frequentemente, decepcionam. Etc. Então, pego logo mais uma vez. Vou ler assim do método que eu leio. Eu leio um pedaço e depois, como vejo que não entendo, então volto logo para o começo e leio de novo, assim 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, só um pedaço, mais um pedaço, um pedacinho, até a coisa se assentar por si. É nossa mente de superfície, mais uma vez, não é a mente interior. E para nossa mente de superfície é toda a mente. Uma outra ainda não está a nosso dispor consciente. Nossa mente de superfície, não temos nenhum meio direto de conhecer nem mesmo outros homens. Nenhum meio direto. Direto quer dizer sem precisar de sintomas, de sinais, de testemunhas, de acontecimentos, ou de explicações, ou de raciocínios sobre. Mas onde você olha, sabe, sem nem pensar. Isso seria direto. Então nós temos nenhum meio direto, nenhum, de conhecer nem mesmo outras pessoas, outros homens, que são, no entanto, de nossa própria espécie, que têm a mentalidade semelhante à nossa e que, vitalmente e fisicamente, são construídos sob o mesmo modelo. Nós todos somos de um mesmo tipo, temos a mesma construção de personalidade, basicamente, vitalmente, mentalmente, fisicamente, a mesma coisa. Então, o que nós podemos fazer é adquirir um conhecimento geral da mente humana e do corpo humano. E aplicar este conhecimento aos outros com a ajuda de muitos sinais exteriores, constantes e habituais, e que nos dizem, ou parecem nos dizer, respeito aos movimentos humanos interiores, com os quais nós somos familiares. Então, esse fenômeno assim frequente, que aborrece um tanto a quem é mais sensível, a pessoa hoje não está tão radiante, tão alegre, tão diretamente, mas também é pensativa, tem problema a resolver, está pensando, ou a coisa anda com ela, e então a mãe diz: você não está bem, que foi? Diga. Você não dormiu bem, ou seu chefe te aborreceu. Pode dizer, fala. Não, assim, exatamente, a trilha bem errada, errônea totalmente, não? Assim, então achando que pelos sinais exteriores se pode ver o que se passa na pessoa. Só ela está calada, já basta para achar que está doente, ou que as coisas na repartição não correram bem, e não tem nada disso. Então, somos muito grosseiros e muito inseguros em relação a isso. Não? Nós podemos adquirir um conhecimento geral da mente humana, quer dizer, quais são as faculdades, capacidades dela, as funções dela, e do corpo humano, como ele é construído, como ele funciona, quais são os desfuncionamentos, sinais de doença, etc, etc. Eu, por exemplo, me acostumei, assim, o mais possível, a esconder qualquer sinal exterior de um não bem-estar ou de eventual doença, qualquer coisa, porque as pessoas me assaltam direto, não? E, assim, dão 1000 palpites e 1000 interferem diretamente. Então, me acostumei a esconder o mais possível, não? Vivo, assim, no oculto para não ser incomodado, porque ninguém respeita. E cada um acha que ele sabe e pode opinar. Então, adquirimos um conhecimento geral da mente humana, do corpo humano, e aplicamos esse conhecimento aos outros com a ajuda de muitos sinais exteriores
constantes e habituais dos movimentos humanos interiores, com os quais somos familiares. Então, de nossa sensibilidade depende de como interpretamos os movimentos dos outros. Então, se eu só conheço de mim mesmo e só cheguei a perceber da complexidade humana interior, como que manifestações muito primitivas, muito primárias, muito gerais, então vou julgar assim. Ou se eu tendo a ser um tipo que se deprime e que vê assim pessimisticamente as coisas e que se lamenta, automaticamente vou aplicar isso aos outros, interpretar tudo segundo isto. Ou se eu vou por cima de tudo, sempre assim, então também vou achar que o outro também faz assim, e sempre interpreto tudo que ele faz desse jeito. E assim por diante. Quer dizer, um primitivismo e um egoísmo, assim, uma referência a si tremendas. Então eu sou a pessoa com que mais universal, mais ampla, poderia com algum direito, se eu tiver sensibilidade, assim, ler nos outros e tentar ver cada um na sua própria natureza. Mas, em geral, somos realmente os elefantes na loja de porcelana, que não sabem perceber, não. Isso é bem geral. Então, esses julgamentos sumários são ainda acrescidos através de nossa experiência de caráter pessoal e hábitos pessoais. Quando conhecemos uma tal pessoa com que convivemos mais tempo, então tivemos mais experiência com ela, conhecemos uma tal pessoa que então foi assim para nós, e a partir das duas experiências julgamos então os, não sei, 50 milhões de outras pessoas que vivem no mundo. A partir de duas experiências pessoais mais próximas, veladas e truncadas e quer dizer, não temos base nenhuma, praticamente. Ou então, através de uma instintiva aplicação qualquer do autoconhecimento que nós temos de nós, quer dizer, mas qualquer que seja o grau. Vamos dizer, quem de nós pode dizer que eles conhece fundo e realmente em todos os seus movimentos ou todas as suas motivações, ou somos velados para nós mesmos, inclusive. Mas o que nós sabemos de nós, como que instintivamente tentamos aplicar no outro. Ou através de inferência de fala e conduta. Então, a pessoa fala assim, vamos dizer, ou nós então tomamos como ela fala, ou justamente dizemos, bom, é um truque, é uma coisa assim, ou na fala dela hoje tem assim uma coisa diferente, quem sabe que ela pensa, deve ser isso, aquilo, certamente, porque já ontem eu vi isso nela, etc. Quer dizer, mil coisas totalmente vagas, sem nenhuma base, por assim dizer. E os resultados, então, dizer, são sempre, no mínimo, incompletos. Quer dizer, mesmo que nós acertemos um outro dado, o todo difícil. Quantas vezes que se diz a outra pessoa, mas você está ótimo, não? A aparência ótima, você está ótimo hoje, não? Ele naquele dia está assim lá embaixo, não? Mas lá embaixo, não? Mas o físico, por acaso, por alguma razão, foi na rua, na chuva, e bateu, ficou assim vermelhinho, e os olhos assim acordaram, não? Fisicamente, então ele está ótimo hoje, não? Não está ótimo nada. Ou pelo contrário, não? Mas está muito cansado, não sei, tem algum problema. E a pessoa está assim por dentro totalmente equilibrada, não? Bem mesmo. Então, muito frequentemente os resultados decepcionam, quer dizer, são ilusórios. As inferências são tantas vezes quanto não, construções errôneas e nossa interpretação dos sinais exteriores, um trabalho de adivinhar que se engana.
nossa aplicação de conhecimento geral, ou de nosso autoconhecimento, diminuído ou impedido através de fatores também que eludem de diferença pessoal, que se eu posso eu mesmo concluir de um certo comportamento meu, de um certo humor meu, alguma coisa sobre mim, embora também com muita insegurança. Mas se eu percebo a mesma coisa exteriormente no outro, vai ter uma outra razão, vai ter um outro ser, outra raiz, outra experiência de vida, outra composição. Então a diferença pessoal é muito importante. Eu não posso tão simplesmente transferir o que em mim se passa para dentro do outro. É impossível. Nossa própria introvisão, nossa visão para dentro, incerta e não confiável. Por isso, os seres humanos vivem como estrangeiros, um para com o outro. No melhor dos casos, acorrentados através de uma simpatia muito parcial e de uma experiência mútua. Simpatia parcial que certas partes do ser ou certos campos de interesse coincidem. Muito parcial. O resto é a experiência de quase todos os casais, não? Depois de se casarem e de passar a primeira glória e primeiro encanto, então se abrem abismos, parece. Nós conhecemos o outro e não se é conhecido, nem tão pouco. Nós não sabemos bastante, nós não conhecemos bastante, não conhecemos tão bem quanto conhecemos a nós, e mesmo isto é bem pouco, mesmo aqueles que são mais próximos a nós. Mas, então aí vem a volta, isso tudo foi a mente exterior. Mas na consciência interior subliminal, é possível tornar-se consciente diretamente dos pensamentos e sentimentos à nossa volta, sentir seu impacto, ver seus movimentos. Aqui, nessa consciência interior, ler uma mente e ler um coração se torna menos difícil, um empreendimento menos incerto. Então, mais uma vez. Mas na consciência interior subliminal é possível, sim, afirmativo, tornar-se diretamente consciente dos pensamentos e sentimentos à nossa volta, sentir seu impacto, ver seus movimentos. Ler uma mente e um coração, então, se torna menos difícil, um empreendimento menos incerto. Há um constante intercâmbio mental, vital e físico sutil que ocorre entre todos que se encontram ou que vivem juntamente e do qual deste intercâmbio eles próprios são inconscientes ou não são conscientes, exceto na medida em que seus impactos, suas interpenetrações os tocam com os resultados sensíveis de fala e ação e contato externo. Mais uma vez, há um constante intercâmbio mental, vital, físico, sutil, então em todos os planos níveis, que ocorre entre todos que se encontram, como nós agora aqui, ou que vivem juntamente. No momento, vamos dizer, a gente, vamos mais diretamente vocês, que mais se misturam no momento fisicamente mesmo, vivem em conjunto. Então, entre vocês todos tem esse contato, esse intercâmbio, agora, não só mental, mas vital e físico-sutil.
mas a maioria das pessoas, ou as pessoas, não são conscientes deste intercâmbio, exceto na medida em que seus impactos, quando a coisa pega, toca, se une, bate, e suas interpretações os tocam como resultados sensíveis de fala e ação e contato exterior. Que é quando como que em alguém a coisa se elaborou, ou ficou forte, ou se acumulou, ele então externa isto, não dizendo, olha, estou sentindo isto, aquilo, e não. Nele isso toma a forma de um pensamento prático, de uma coisa direta. Como nós falamos antes de ontem, quando eu falei da mãe, quando ela se via no templo egípcio, não? Mas tudo que ela ouvia era, vamos dizer, lá era falado no Egito Antigo, na antiga linguagem egípcia. Mas para ela se traduzia tudo em francês, porque ela, desde criança, ela nasceu na França, e desde criança, vamos dizer, citei a mim também, assim, naquela manhã eu mergulhei assim bem fundo em mim, e o que se comunicou a partir daí para mim, assim, o que se falou em mim, se falou em alemão. E eu não costumo mais falar alemão. Assim, até quando encontro uma pessoa tem as maiores dificuldades, eu não consigo mais falar, porque não treino. Mas naquele momento, a única linguagem a meu dispor, tocando as raízes do meu ser, era alemão. Não era inglês Schreberbinder, não era português daqui, mas era a língua com que, como eu digo, a minha própria capacidade de me expressar linguisticamente foi construída. Então, nesse sentido, o que então se ouve aqui dentro, o que se passa é então a língua egípcia antiga, ou alemão. E quando se extravasa, então não é mais isto, nem se consegue dizer esta linguagem interior. Porque nem se percebeu, nem temos como a mãe naquele momento, ou eu naquele momento, assim, no mínimo a percepção do que se passava. Mas isso se elabora de qualquer jeito, e o que se diz depois é uma bobagem em português, por assim dizer. Mas, vamos dizer, na linguagem externa, de todo dia, referente a assuntos de todo dia, ou da experiência exterior que a gente vive, ou alguma coisa, uma pessoa que está aqui, ou uma pessoa que está no Brasília, quer dizer, coisas bem concretas, tudo se encadeia, enumera, então, nos dados que estão ao nosso dispor da nossa vida externa. E o que foi falado dentro foi uma outra coisa. Então, se eu, então, como ele diz aqui, que nós somos não conscientes, ou não somos conscientes deste intercâmbio entre nós, nos níveis mental, vital e físico sutil, exceto na medida em que seus impactos e interpretações nos tocam como resultados sensíveis de fala e ação e conduta externa. Então, talvez alguém tivesse muita sensibilidade, talvez no momento em que Lúcia diz, não sei, teria muita vontade de ouvir uma música agora, não? Ou teria muita vontade assim de passear um pouco, ou eu não aguento mais aqui, ou está ótimo, assim, estou feliz de não ter voltado para Curitiba, assim. Então a maioria nem percebe nada, nem perceberia nada. Então entraria assim na fala de todo momento, como um elemento. Mas talvez quem tivesse mais sensibilidade sentiria que no fundo havia dentro dela alguma coisa funda acontecendo que no fim assim chegou a se exprimir tão pobremente. Em tal observação que talvez não seja tão diretamente ligado à caixa. Não diz então, me dê o papel de embrulho, mas diz, então, que bom que não fui para Curitiba. Então, um pouco mais distante do acontecimento direto. Então, seja sinal de uma elaboração interior, ou de uma vivência interior talvez bastante profunda, bastante decisiva eventualmente. E ela mesma talvez nem saiba também.
Então, exatamente, não é? Agora caiu a chuva do rosto dela, né? Limpou mesmo. Eu ia responder, sabe sim, é o que é. Então, ele diz, na maior parte, é sutilmente e invisivelmente que este intercâmbio ocorre, porque ela age indiretamente, tocando as partes subliminais e através delas, ou delas, das partes subliminais, a natureza externa. Que o intercâmbio ocorre invisivelmente, ninguém vê, ninguém percebe, ninguém nem para. Diz, agora pode continuar falando, não? Mas se fala, se faz, nem percebe. Mas quando crescemos conscientes nestas partes subliminais, isto traz a consciência também de toda esta interação e do intercâmbio subjetivo mais íntimo, mais dentro, e de todo este entremear-se, com o resultado que nós não precisamos mais ser sujeitos involuntários de seu impacto, que as vítimas involuntárias de seu impacto e de sua consequência, mas podemos aceitar ou rejeitar, defender-nos ou nos isolar. E aí então a coisa é interessante e ganha uma outra dimensão indireta para nós. Então, quando crescemos conscientes nestas partes subliminais, isso traz a consciência também, não só das próprias partes, mas de toda esta interação delas com as partes subliminais das outras pessoas. Então se vê o movimento, se percebe, se sabe o que acontece. E todo este está entremeado, com o resultado que nós não precisamos mais ser vítimas involuntárias de seu impacto e consequência, mas podemos aceitar ou rejeitar, defender-nos ou nos isolar. Ao mesmo tempo, a nossa ação sobre outros não precisa ser mais ignorante ou involuntária e muitas vezes não intencionalmente que seria harmful, que fere. Não intencionalmente algo que fere ao outro. Porque quantas coisas que se diz, faz ou deixa de dizer e deixa de fazer que é para o outro uma ferida, que fere, que pega e torce. Então, enquanto não temos consciência dentro, então nós dizemos as coisas segundo parece o momento, segundo aquilo que deve ser dito, segundo o nosso humor, ou segundo nossa necessidade, e não percebemos o outro em sua situação verdadeira. De modo que facilmente fazemos algo que naquele momento é para ele um baque, é para ele uma agulha que se enfia. E no outro momento poderia ser perfeitamente uma coisa objetiva, certa, de harmonia, de concordância. Então, ao mesmo tempo, nossa ação sobre os outros não precisa ser mais ignorante, se nós temos esta consciência de nosso ser subliminal, nossas partes subliminais. Ou então involuntária, sem querer, então nós fornecemos lá umas coisas e muitas vezes
sem nós querermos, nós ferimos os outros. Mas ela pode ser uma ajuda consciente, um intercâmbio luminoso e uma acomodação fluidosa, uma aproximação em direção a uma compreensão interior, uma união interior, e não como isto ocorre agora, uma associação separatista, com apenas uma limitada intimidade, unidade, restrita através de muita incompreensão e muitas vezes sobrecarregada ou colocada em perigo através de uma massa de não entendimento, de mútua misinterpretação e de erro. Achava que só queria assim colocar esse parágrafo. Tem 1000 outras páginas assim do mesmo jeito, né? Assim, tudo assim muito mastigadinho e muito sutilmente consciente e muito alarmante para nós, porque a gente vive e se relaciona e não só se relaciona, mas vive e se relaciona com pessoas, com o mundo, ou consigo mesmo, e é ignorante simplesmente. Então a questão nem é ainda o supramental, mas o e se, não sei se dá para sentir aqui de que maneira minuciosa as coisas têm que ser vistas ou compreendidas ou procuradas, ou que realmente, como nós falamos ontem, que no final nada é insignificante ou não importante, e que nesse sentido importante e não importante não existe, é apenas, vamos dizer, como que um grau de uma sensibilidade mais ou menos engrossada, não? Quanto mais engrossada, tanto mais vai achar que tem coisas importantes e antes que outras não são importantes. E quanto mais delgada, fina, penetrante, compreensiva a sensibilidade, tanto menos vai achar que tem coisas importantes e outras que não são importantes. Mas tanto mais vai tentar penetrar tudo, compreender tudo e abraçar tudo. Mas se insiste nos conceitos antigos, velhos, como eu diria, na história da consciência já superados, de que cada um de nós é uma personalidade, cada um de nós é consciente de si, cada um de nós sabe o que faz, cada um de nós é capaz de levar a vida, é capaz de conduzir outros. Cada um de nós pode se responsabilizar por educar outros, etc, etc. Então, se insistimos nisto, então é um fracasso total. É uma mentira total. Inteiramente. Ninguém é capaz disso. Ninguém. Ninguém. A não ser um chegador de mamãe. Não sei quem mais. Ninguém. Mas no momento que se faz o tempo vertical e diz, bom, então aqui quem tem um corpo humano tipo macho, construído com a sua influência, filiação de raça polonesa, alemã, não sei o que mais se mistura aqui neste corpo, nesse tipo. Que tem tal, não sei, tal aparato psicológico e de caráter, assim, que se juntou aqui. É um cérebro que fornece uma certa visão das coisas e uma busca, uma curiosidade, um interesse. E, assim, em meio a isso, uma coisa que leva e que faz com que o tudo precisa se abrir, precisa marchar.
E está agora colocado assim como que no cosmos e no tempo, na eternidade, num ponto. Pingou aqui, está pingado aqui, neste momento. Neste momento, numa língua que poderia ser qualquer outra. Em um local que poderia ser qualquer outro. E com pessoas que poderiam ser, eu não sei. No fim, tudo poderia ser trocável e nada é trocável, não é? Mas eu digo assim, essa verticalidade, eu não nasci da minha mãe, por assim dizer, eu não vou para um túmulo ou não sei o quê, mas é um pedaço de vida, não? Palpitante, no momento que está aqui, e como que dentro da grande marcha do mundo, está exercendo uma função determinada, e que é, segundo nossa determinação da espécie humana, conhecimento, adquirir conhecimento, ver, compreender. Mas não para si, nem para os outros. E não tem, como que, comparação, não tem referência, não tem nada, na verdade. Mas nesse momento, nem alguém pode dizer existe, mas uma energia se fez compacta e adquiriu as qualidades de daquilo que é chamado um ser humano e uma mente humana e exerce isto. E se revestiu de uma individualidade porque é uma lei que este pedaço de energia tem que ter individualidade. É a lei da espécie humana. Fora isso não existe nada. Nada absolutamente. E se agora, no próximo momento, eu não saio daqui e vou para, não sei, para outro ponto do mundo, ou vou para dentro da Terra, ou não sei o quê, é exatamente porque todo o universo é construído sobre uma certa lógica de movimento, sobre uma certa sequência, um certo seguimento. Uma coisa iniciada tem que ter o seu movimento, não? De levar isso, de amadurecer, de chegar a algo. Senão há uma confusão. Então, nesse sentido, que vou agora daqui a pouquinho subir e mexer nos meus aparelhos porque, como digo, assim, cada um de nós está assim, como que encaminhado, não é uma trilha. Isso pode mudar totalmente, realmente, mas a mudança só se pode fazer porque até um certo ponto a coisa é constante, continua, ou cresce numa linha, não? Então é mais obedecendo a uma lei desta universal do que uma tendência minha, a fidelidade a vocês, ou a casa, isso tudo para mim não existe. Eu sigo aquilo, vamos dizer, ou nós seguimos aquilo que é algo que nós desconhecemos e exercemos, não em termos individuais, eu diria até, mas muito mais assim como digo, um pedaço de energia compacta que obedece a uma lei que ela não estabeleceu, ou ele não estabeleceu esse pedaço. Mas aqui obedece, é submisso a isso, então vai. Então se tivesse essa consciência sempre, então você estaria pronto realmente para receber qualquer comando, qualquer impulso, qualquer possibilidade de manifestação e ser isto simplesmente, sem nem pensar se eu posso, se eu devo, o que os outros dizem, conforme eu digo, o que acontece a partir daí. Já tem gente aqui que vive assim, a mente cheia da mudança, não? Assim, já se vê em Salvador, já se vê não sei onde, e em que canto vai colocar o quê. Então como é que pode viver agora aqui? Como é que pode? Como é que pode ser obediente a um comando maior? Impossível. Impossível. Bom. Mas sabe, eu sempre falei, eu sempre digo, se a gente consegue ver as coisas e dizer as coisas e os que ouvem não acham totalmente estranho isso, mas veem nisto algo real ou percebem algo real nisto, então quer dizer, isto está aí, isto pode ser assumido, pode ser vivido, senão seria impossível expressar isso, impossível. E se você expressasse, ninguém entenderia.
Então, é algo que está no ar. Tá? Você poderia comentar mais sobre essa... Antes você falando sobre esse intercâmbio, né? Entre nós. Eu vou comentar amanhã, senão a gente ultrapassa muito o horário, não? Já são quase 9 horas, acho. Tá bom. Vou preparar a aula para amanhã. São Paulo, 25 de janeiro de 1985. Centro. Rolf lê trechos de cartas de Sri Aurobindo. Título: Yoga e Relações Humanas. Fonte: BCL, volume 23, páginas 803 a 805. Eu quis atender a seu pedido sobre as relações humanas, assim, mais interiormente ou mais profundamente, mas as duas coisas vão dizer, meu tempo é limitado e o que encontrei assim de primeira mão foi assim um tanto complicado. Achei assim, preciso de mais tempo, talvez umas 2 horas para realmente penetrar e entender mais. Então achei interessante ver as relações talvez mais exteriores, mas em termos como Sri Aurobindo e a mãe veem isso, em termos práticos, pragmáticos, é uma coisa talvez, uma primeira coisa talvez. Então encontre depois uma coisa mais que entra mais nos labirintos. Então isso aqui é das cartas sobre relacionamentos humanos no yoga. São as primeiras cartas que são assim mais gerais. A primeira talvez assim muito geral, mas é uma colocação inicial. Parece que você não entendeu o princípio deste yoga. O antigo yoga exigiu uma completa renúncia, estendendo isto ao abandono da própria vida mundana. Este yoga, em vez disto, visa uma nova e transformada vida. Mas ele insiste como inexorável num completo abandono de desejo e apego na mente, na vida e no corpo. Seu objetivo é realicerçar a vida na verdade do espírito e, para esse propósito, transferir as raízes de tudo o que somos e fazemos, da mente, vida e corpo, para uma consciência maior acima da mente. Isso significa que, na nova vida, todas as conexões devem ser fundadas numa intimidade espiritual e numa verdade completamente diferente do que qualquer uma que presentemente suporta as nossas conexões. Nós deveríamos estar preparados para renunciar, quando o chamado mais alto vem, àquilo de que é falado como as afeições naturais. E mesmo admitindo isto, se elas forem mantidas, poderia ser só como mudança que as transforma totalmente. Mas a questão se é para serem renunciadas ou mantidas ou mudadas não deve ser decidida por nossos desejos pessoais, mas pela verdade em cima.
tudo deve ser abandonado ou entregue ao Mestre Supremo do Yoga. O poder que trabalha neste Yoga é de um caráter total e no fim não tolera nada pequeno ou grande que força ou for um obstáculo à verdade e à sua realização. Então, ler mais uma vez. Como eu digo, é um pouco diferente do que não é psicológico, mas ao mesmo tempo é útil, acho. Já que estamos na casa de Sri Aurobindo, então é bom. Então parece que você não entendeu o princípio deste yoga. Então já sabemos, então yoga e yoga não é a mesma coisa. Mas há diferenças possivelmente fundamentais, decisivas. O yoga antigo seria tudo. Tantra, Hatha, Raja, Bhakti, Prana, qualquer um. O yoga antigo exigiu uma completa renúncia, estendendo isto ao abandono da própria vida mundana. Como aqui mosteiro, a vida monástica, mesmo tipo. Este yoga tem por objetivo, em vez disto, uma vida nova e transformada. Então, em vez de renunciar à vida, a vida permanece, mas deve ser transformada e deve ter novas bases. Mas este yoga insiste como inexorável de um completo abandono de desejo e apego na mente, na vida e no corpo. Então, enquanto for possível manter relacionamentos, ou cultivar, ou estreitar, ou viver, sem se estar apegado fisicamente, vitalmente, emocionalmente, sexualmente, e nem mesmo mentalmente. Através de uma ideia, de uma vontade, de uma disposição, o que for. Então isso deveria cair. O objetivo deste yoga é realicerçar a vida na verdade do espírito. E, para este propósito, transferir as raízes de tudo o que somos e fazemos, da mente, vida e corpo, para uma consciência maior acima da mente. Então, mais uma vez, o objetivo deste yoga é refundar, refazer a vida na verdade do espírito e, para este propósito, transferir as raízes de tudo que somos e fazemos. Então, o que é considerado que somos seria questões de herança, de família, de filiação, de nação, de cultura, de época. A própria individualidade que se tem. Qualidades, caracteres, caráter não? Que nos marca. E também tudo que fazemos. Vamos ver, aqui se abriu agora novo tipo de trabalho que não só pelo tipo vamos fazer pacotinhos ou caixinhas, mas também pela motivação e também pela recompensa. Não? Essa é uma nova situação para a maioria, penso eu. Mas o que fazemos normalmente é seguirmos aquilo que nos foi ensinado e aquilo que todo mundo faz. Então, se é funcionar no banco, obedecer a um chefe, preenche formulários, bota máquina de calcular, almoça tal horário, almoça tais coisas, fala tais coisas, vê tal filme,
domingo faz aquilo, tem a piscina, não sei, não tem, já pensa em outra casa que tem a piscina, e assim por diante. Então, tudo uma coisa totalmente estabelecida, que a gente entra, assume uma forma que não é nossa, não tem nada a ver conosco, e faz isto, porque todo mundo faz isto, e a não ser que se enjoe um dia e perceba, assim, aos pouquinhos que talvez uma outra coisa é o que mais me cabe e mais diz respeito a mim, fica todo mundo na rotina e acho que isso é a vida. É apenas uma sombra em vez de vida. Então as raízes de tudo que somos e fazemos devem ser transferidos da mente, vida e corpo, que é da ignorância em que vivemos, para uma consciência maior acima da mente. Então mente, vida e corpo devem se tornar um instrumento, um receptáculo, um instrumento executor de uma consciência maior. Isso então significa que na nova vida, todas as conexões com pessoas, com coisas, com pessoas especialmente, não podem ter mais como base o corpo, o vital, instinto, paixão, emoção, afeto, rotina, tradição, convenção, moral. Mas, na nova vida, as conexões devem ser fundadas numa intimidade espiritual. Então, a primeira questão é, você busca o que? Eu busco onde está o campo em que nos encontramos. Se é o campo da busca, o campo da sinceridade, não sinceridade de desinibição, mas de querer ver as coisas realmente, de pureza, de uma união mais profunda. Então, sim, sem isto, não há razão por que a gente se relacionar. Então, as conexões devem ser fundadas numa intimidade espiritual e numa verdade completamente diferente do que qualquer uma que suporta nas presentes conexões. Devemos estar preparados para renunciarmos, quando o chamado mais alto vem, àquilo de que se fala como as afeições naturais. A afeição natural mais forte é mãe e filho, a mais persistente também. E aí quase ninguém chega a renunciar a isto. Também filho, mãe, filho, pai, etc. Ou, como diz na Bíblia, não, o homem reconhece a mulher e são uma carne, etc, etc. E também pode ser chamado de afeição natural, uma base mais primitiva. E mesmo se isto for mantido, só poderia ser com uma mudança que transforma estas conexões totalmente. Mas a questão, e esta é a coisa interessante, a questão se devem ser renunciadas essas conexões, ligações, ou mantidas ou mudadas, não deve ser decidido por desejos pessoais, nem nossos, nem dos outros, nem de terceiros que acham que deve, mas pela verdade acima. Tudo deve ser entregue ao Mestre Supremo do Yoga. O poder que trabalha nesse Yoga é de um caráter total e no fim não tolera nada, grande ou pequeno, que fosse um obstáculo à verdade e à sua realização. Que são como que dois pontos. Um é a necessidade da vida ser transformada. Não pode ficar como está. E segundo, qual é o critério meu, teu,
de terceiros, de uma instituição religiosa, do Papa, do Presidente da República, do Ministério para Boas Relacionamentos no Matrimônio. Não. A lei, não. Só Deus. Que minha fidelidade a Ele ou minha entrega total a Ele. Então, se Ele me põe para fazer isto, para fazer aquilo, então tem que seguir. O que significa, nem posso olhar. Mas aí precisa de uma enorme limpeza na casa, não? Não basta um agirozinho dançando com um aspirador de pó aqui sobre o tapete. Mas aí precisa de uma outra coisa ainda. Bom, e mais uma carta. A ideia de que todos os sadhaks, que todos que aspiram a uma vida maior, algo mais essencial. A ideia de que todos os sadhaks devem estar distantes um do outro. Olha no dicionário, esqueci a palavra. E não se relacionar diretamente é uma ideia pré-concebida que deve ser abandonada. Harmonia e não disputa é a lei do viver yógico. Essa ideia pré-concebida talvez surge da velha noção de nirvana como objetivo. Mas aqui em nosso yoga, nirvana não é o objetivo, o nada, em que tudo se dissolve. O objetivo aqui é a realização do divino na vida e para isto união e solidariedade são indispensáveis. O ideal do yoga é que tudo deveria estar centrado no divino e em volta do divino, e a vida dos sadhaks, dos aspirantes, deve ser fundada nesta firme fundação. Suas relações pessoais também deveriam ter o divino como seu centro. Mais ainda, todas as relações deveriam passar da base vital para a base espiritual, com vital apenas como uma forma e um instrumento para o espiritual. Isso significa que quaisquer que sejam as relações que um tem com o outro, todo ciúme, competição, ódio, aversão, rancor e qualquer outros sentimentos vitais ruins devem ser abandonados, porque não podem ser parte da vida espiritual. Assim também, todo amor e apego egoísticos terão de desaparecer. O amor que ama somente para o bem do próprio ego, e tão logo que o ego for ferido e dissatisfeito, deixa de amar, ou até cultiva rancor e ódio. Não, deve haver uma unidade viva e real e duradoura atrás do amor. Entende-se naturalmente que tais coisas como impureza sexual deve também desaparecer. Este é o ideal, mas no que se refere à maneira de atingi-lo, isto pode ser diferente para pessoas diferentes. Um caminho é aquele
em que se deixa tudo, todo o resto, para seguir somente o divino. Isto não significa uma aversão para qualquer um, e nem tampouco uma aversão para a vida e o mundo. Isso somente significa uma absorção em seu objetivo central, com a ideia de que uma vez que ele for alcançado, será fácil fundamentar todas as relações na base verdadeira, tornar-se verdadeiramente unido com os outros, no coração e no espírito e na vida, unidos na verdade espiritual e no divino. O outro caminho é avançar de onde se está, procurando o divino centralmente e subordinando todo o resto a isto, mas não pondo tudo de lado, muito mais procurando transformar gradativamente e progressivamente o que for capaz de uma tal transformação. Todas as coisas que não são desejáveis na relação, impureza de sexo, ciúme, raiva, exigência egoística, caem na medida em que o ser interior se torna mais puro e são recolocados, substituídos, pela unidade de alma com alma e o estar unido da vida social, unida da vida social, e pela união, pela unificação da vida social no arco do divino. Não é que não se poderia haver relações com pessoas fora do círculo dos sadhaks, mas também aqui, se a vida espiritual cresce dentro, ela necessariamente afetará a relação e terá que espiritualizá-la do lado do sadhak. E não deveria haver um tal apego que faria como faria a relação obstáculo ou um rival ao divino. Apego à família, etc., muitas vezes é deste tipo. E se assim, ela se afasta do sadhak. Ele, o apego, desculpe. Esta é uma exigência que, penso eu, não deveria ser considerada excessiva. Tudo isto, no entanto, pode ser feito progressivamente. Uma divisão ou uma separação das relações existentes é necessária para alguns, mas não para todos. No entanto, uma transformação gradual é indispensável. Separação, onde a separação for a coisa certa a ser feita. E depois um pós-scripto. Eu devo repetir também que cada caso é diferente. Uma regra para todos não é praticável, nem prática. O que é necessário para cada um em seu progresso espiritual é o único critério que deve ser mantido em vista. Não sei, assim, pensei, assim, primeiro que ser uma carta assim meio que incomodasse bastante, mas eu acho que ela é tão simples e tão racional, afinal, tão... Depende tudo, vamos dizer, do objetivo que se tem. Se se quer realmente dedicar sua vida a uma transformação e a uma obediência, a uma consciência maior, então é óbvio que tudo
que obedeceria à minha consciência, ou à consciência coletiva, ou convencional, ou da época que for, ou de meu marido, ou de minha esposa, ou de meu filho, ou de meu coração de mãe ou de pai, que isso tudo tem que ser deixado óbvio. Se eu quero obedecer a uma consciência maior, mas é óbvio. Mas se eu não quero, então tudo bem. Então, leio de vez em quando pensamentos aforismos, alguma coisa, e faço com um joguinho da casa. Então, sócio contribuinte, para apoiar financeiramente. Coisa tipo. E tudo bem, ótimo. Agora, se a coisa realmente é maior, e deve significar que eu estou no limiar de uma outra vida, outra fase de minha vida, que me exige naturalmente que as bases da vida têm que ser mudadas, então as bases têm que ser mudadas. Muito simples. As bases. Não posso deixar as bases e agora assim, deslocar as figurinhas assim um pouco diferentemente e trajar um pouco diferentemente e botar um óculos assim mais espiritualizado, óculos espiritualizados. Mas isso tudo aí faz parte de um processo, né? É. Se a pessoa chegar com uma decisão, aí então na primeira carta diz bem claro quando, né? Quando a pessoa tomar assim uma decisão dessa de seguir mesmo, né? Eu acho que tem que passar por toda essa caminhada e verificar e tirar essa raiz não. que fala. Acho que não. Não? Essa decisão não. Sim, porque fala inclusive que a decisão vem do alto. Então se a gente não tem essa decisão do alto, então a gente está ainda caminhando. E para caminhar a gente tem que... Para chegar a gente tem que caminhar. Veja, o que a gente está falando aqui poderia já significar para alguém aqui que estiver bem aberto e não é tão apegado, o próprio chamado do alto. Fazer nesse momento, puxa vida, realmente dormir até então. De repente percebo que o que eu quero afinal? É uma coisa e é outra coisa. Não sei não. Acho que não é um processo gradual. De certo modo sim, mas isso pode ser facilmente usado como justificativa para até o fim da vida manter tudo o que o coração desejar e o que é caro ao coração e ao mesmo tempo assim espiar um pouquinho para onde está são as outras coisas e misturar um pouquinho as coisas e se trajar decentemente e jeitosamente quando for na hora assim de mais espiritual ou menos espiritual. E no fundo não fazer nada. Só brincar um pouco com as coisas. E a vida passa. Porque quando você fez, vamos dizer, a sua decisão, não quer dizer que você já chegou. Aí começa uma outra coisa. E esse começo é assim, significa um trabalho enorme depois. Então, agora, interessante, vamos dizer, são as colocações que ele faz. Isso eu acho... Agora, mesmo a gente não se decidindo por esta totalidade, esta severidade, mas vamos dizer, como realmente a coisa é diferente, é nova, não? A ideia de que todos os sadhaks, ou aqueles que aspiram, buscam, devem ser isolados um do outro e separados, e é uma ideia pré-concebida. Então isso é a antiga noção de vida espiritual. O monge, o asceta, o eremita, o calado, o que for, não é? Porque, diz ela, isso é muito lindo, não? Harmonia e não rivalidade, disputa, é a lei do viver yógico. E se então o objetivo é a harmonia e a realização do divino na vida, então união e solidariedade são indispensáveis para isso. É impossível. Se é natural ou não, isso não importa. Logo depois diz, as afeições naturais devem ser abandonadas, não é?
Mas se a harmonia e se a forma de nossa vida é uma vida em conjunto, e em grupo, e em sociedade, então no sentido artificial é contra a própria lei base de vida fazer isso um isolamento, uma separação e um desinteresse pelo outro. Então ele diz, a questão é ver o que deve ser feito. Agora, a partir daí, então, todo o resto tem que ser visto, tem que receber a sua cor, ou sua maneira de ser vivido, ou realizado, ou desenvolvido a partir desta coisa central. A coisa central seria que tudo no yoga deveria ter como centro o divino. Então tudo que for compatível, bom. Tudo que não for compatível, não pode ficar, óbvio. Então também as relações pessoais deveriam ter o divino como centro. No sentido como nós falamos nos encontros, não? No treinamento, quando falamos sobre prece, não? Eu digo, a única maneira de rezar é dizer que tua vontade seja feita, porque não posso agora dizer, meu filho está doente, ou faço com que minha nora assim tenha melhor jeito, ou não sei o que, ou meu irmão teve infarto, então rezo por ele, por favor, não deixe ele morrer logo, porque tem tantos filhos, etc. que vai acontecer. Coisas desse tipo, não? Isso tudo é infantil. Tudo é infantil. Será que Deus vai mudar seus planos com o mundo porque eu resolvo uma vez na vida me ajoelhar e suplicar a Ele? Não. Então isso não seria centrado no divino. Centrado no divino quer dizer, o divino, o que dele vem, como é superior, isso é bom. Se isso significa morte, ou infarto, ou filho, ou separação de filho, ou família ou não família, ou grupo ou não grupo, ou trabalho ou não trabalho, ou essa cidade uma outra cidade, esse país um outro país. Não sou eu que escolho. É disso. Não pode ser você, seu coração, sua mente, seu corpo que escolhe as coisas. Aí não é o divino. Então, a maioria faz esse jogo, não? Ele fica apegado às pessoas, especialmente, ou às coisas também, a dinheiro. Assim, bastante coisas que prendem o ser humano, a posição social, o que for. E coloca, então, seu relacionamento com o divino, que é uma necessidade também do ser, em meio a isto. Talvez deixem que tudo ganhe um perfume, um verniz nesse sentido. Mas não é mais do que perfume e verniz. Então, todas as relações, diz ele, devem passar da base vital, vital quer dizer da base natural, justamente, não? Quer dizer, essa criatura sair do meu ventre, então a ligação é mais do que óbvia, não? É natural, óbvio. Ou eu amo muito essa pessoa, ou eu odeio essa pessoa, não? Ela é assim o meu inimigo primeiro, não? Também esses passos, eles aparecem, né? E aí a gente... Esses passos a tomar, eu acho que também são determinados, se há uma entrega. Não sempre, mas... depende de sua intensidade, não? O sentido do yoga Não, o sentido do yoga é abreviar. Você perceber com uma agudez cada vez maior onde está o ponto e agir. Agir. Agora chegou. Pode agir neste momento. Não. Você já leu Toda a Vida em Yoga? Você vende no mínimo, não é? Lá diz, não, que o yoga é o método de como abreviar os processos. O que uma pessoa normal faz dentro de 300 anos, ou de 30 vidas, ou de 300 vidas, você faz dentro de 3 anos, ou dentro de 3 meses, ou dentro de 3 dias. Depende de sua intensidade apenas.
Não que o divino então diz, esta aqui é a eleita. Esta aqui é a eleita. Minha eleita. Então ela vai assim, vamos dar uma chance a ela, não? Assim, abrir a porta diretamente, então já pode dar um empurrão ainda para 300 vidas para 3 dias, não? Assim é muito rápido para ela passar direto. Não. É a nossa decisão, unicamente, nossa intensidade. É claro, concordo com você e também com a Emília, é óbvio, vamos dizer, nós temos que estar prontos para isso. Mas estar pronto é muito relativo. Muito relativo. E quem quisesse, poderia estar pronto. No mínimo, assim, com 10 passos adiante, dados. Então, o vital, isso é interessante. Eu também falamos nisso, acho, no treinamento especial, ou segundo período, não sei mais. A base deve ser espiritual, mas com o vital somente como uma forma e um instrumento do espiritual. Porque somos vivos e somos destinados a sermos agentes sobre a Terra, quer dizer, aqueles que agem, que influenciam, que modificam, que transformam, que trabalham. Então, nossa própria vida, com tudo que ela é, tanto não só fisicamente ou intelectualmente, mas também emocionalmente, afetivamente. Nossa capacidade de nos emocionar e de sentir deve estar a serviço do divino. Então eu citei a mãe, assim, é muito agradável, mas é um fato de que ela, conscientemente, ela não precisava se relacionar afetivamente a ninguém, ela não precisava de ninguém para ela se suportar, absolutamente. Mas ela fez isto de maneira assim irresistível, não? Ela cativou as pessoas, mas assim milhares, não? Aos milhares. E não só de maneira geral. Olha, eu não sei onde ela tirou o tempo, a energia, a percepção também. Mas se você lê, assim, o pessoal está mostrando aos poucos, assim, correspondência com ela mas de repente aparecem, por exemplo, centenas de pessoas que, em das épocas da vida, receberam diariamente um bilhetinho dela, que diz, meu bem, você deveria dormir um pouco mais, senão você se exaure muito. Pense, servir ao divino é muito bom, mas você deve também contar com as suas forças e sua energia, etc, etc. Ou a outra que você me mandou foi muito lindo, olhei o livro, etc, etc. Outra pessoa isso, outra pessoa isso. Mas assim, coisas particulares, assim, bobagens, cara. Ela escrevendo bilhetes para as pessoas, assim, durante épocas realmente, diariamente. E Champakla então diz, não? Ele diz, o assistente dela, não? Ele conta que ela então falou para ele ou para Sri Aurobindo, para ele. Sim, ele reclama numa vez, diz, mas mãe, você sabe bem que tal pessoa, uma moça, ela resiste a você, ela não quer saber nada de você. E você já manda outro bilhete urgente para ela. Por quê? Ela não merece, ela nem lê, ou se lê, ela põe de lado. Ela diz, eu sei, Champakla. Eu tenho que persegui-la. A partir do momento que ela se abre ao divino, posso deixá-la. Não preciso mais escrever nenhum bilhete. Está entregue. Até lá, quem que vai fazer o trabalho? Senão eu. Então ela colocou tudo que ela tinha como pessoa, mulher, esse poder enorme não, ela realmente assim, irresistivelmente encantadora, não? Cativante. Botou tudo a serviço e prendeu todo mundo lá. Ninguém mais saiu de lá. Não para ela ter companheiros, pelo contrário, não? Assim, o que mais atrapalhou a vida dela aí foi a pessoa lá. Mas para poder
levar a pessoa mais perto de Deus. Só. Então isso significa ter o vital, ou dispor o vital como uma forma, instrumento do espiritual. Isso significa quaisquer que sejam as relações que nós temos um com o outro, que ciúme, disputa, ódio, aversão, rancor e todos os outros sentimentos vitais ruins devem ser abandonados, porque não podem ser parte da vida espiritual. Ou seja, a base da vida espiritual é pureza, então é impossível isso existir. E assim também todo amor e apego egoísticos terão de desaparecer. Amor egoístico quer dizer amor que só ama por causa do bem do próprio ego, e que tão logo que o ego for ferido e dissatisfeito, deixa de amar, ou mesmo então cultiva rancor e ódio. Deve haver uma unidade real, viva e duradoura atrás do amor. E depois fala da impureza sexual, que teria que desaparecer. Depois diz mais uma vez, não? Impureza sexual, ciúme, raiva, exigência egoística, caem à medida que o ser interior se torna mais puro. E são substituídos pela união de alma com alma e pela unificação da vida social no arco do divino. Nós tocamos o assunto do sexo, não? Eu fiz uma leitura lá no Trenesp. Não sei, acho que vocês já não estão mais. Não, eu digo, Lúcia e Luciana, acho que não. A questão, vamos dizer, básica é o relacionamento sexual tem como raiz e como base e como função real, vamos dizer, embora não seja mais o homem desprendeu o prazer sexual desta função, a propagação da espécie. Então é um instinto primitivíssimo que, desde que a vida existe sobre a Terra, o ser unicelular já está, de certa maneira, preocupado com a propagação de sua espécie. Então isso nos prende às raízes muito escuras da vida, da própria vida. E, além disso, vamos dizer, o próprio ato sexual significa uma queda na mais profunda inconsciência. Você pode colocar isso mentalmente como se quiser, como uma coisa de beleza, ou de não sei o quê. Mas o fato é que o próprio ato sexual significa uma queda, significa uma profunda inconsciência, quer dizer, o momento, não, do orgasmo. E como o objetivo do yoga é uma consciência crescente, então não podemos, vamos dizer, durante o dia, podemos dizer, construir nossa consciência e, de repente, deixar tudo cair num buraco fundo que nos escuro, que nos interliga ao mesmo tempo a tudo que é animal e infra-animal, inclusive. Tudo que é da vida bem primariamente. Mas aí justamente é dito, então, quem tiver este objetivo mais alto e quer totalmente seguir a ele, então terá que enfrentar esse problema um dia, não tem jeito. A maioria, vamos dizer, eu conheço assim, já uma série de mulheres, em todo caso, que começa a experimentar um desgosto por esta parte e se afasta por causa disto. Não é por causa do divino, realmente, mas de qualquer jeito, parece que nem isto é totalmente natural e doce para todo mundo. Mas é um ponto que cada um tem que ver o que ele faz. E como ele escreve aqui, para o pessoal que foi para Pondicherry, se uniu a ela, a mãe, para aspirar ao divino, então é óbvio que ele deve colocar essas coisas bem claramente. E depois ele aponta duas maneiras, vamos dizer, ou diz ele, você diz, bom, então meu objetivo é o divino, agora não existe mais outra coisa, então adeus
vou. Deixo tudo atrás, nunca mais nada deve me poder atingir e interessar. Isso, vamos dizer, é o caminho como que bem radical, total. Exteriormente não é tão difícil fazer isto, mas a maioria fica com os fios atrás. Fica uma filhinha, não, que vem, ou fica... Assim, mil coisas que acontecem. Então, e outro é como que gradualmente transformar. Quer dizer, interiormente, toma isso como objetivo e agora fica onde se está. Mas trabalhar para que tudo seja transformado. E se a gente cresce interiormente, essas coisas têm que cair. E nós, como assim, estão abertos, não? Diz, não, a questão não é não ter relações com pessoas fora do círculo dos sadhaks. Mas também aqui a vida espiritual, se ela cresce, necessariamente afetará a realização. Quando apego à família, etc., isto na maioria das vezes, ou possivelmente cai e se afasta do sadhaka. É uma exigência que, diz ele, penso eu, não deveria ser considerada excessiva. Mas tudo isso pode ser feito progressivamente. Uma divisão, uma separação, um corte das relações, para alguns é necessário, mas não para todos. Embora uma transformação, embora gradativa, é indispensável. Indispensável. E no fim, ainda coloco mais uma vez. Eu repito que cada caso é diferente. Não grite, não me agrida, não diga impossível. Cada caso é diferente. Uma regra para todos não é prática nem praticável. O que é necessário para cada um, para seu progresso espiritual, é o único critério que temos que ter em vista. Como digo, cada um faça com isso o que quer dizer. Cada um tenha consciência de que está decidindo sobre sua vida com isso. Eu digo sobre a sua vida mais profundamente, não exteriormente. Isso é uma consequência apenas. Mas digo interiormente. Ou mais profundamente, melhor. Então se vê, não, como se chama relações humanas no yoga. No fundo, as próprias relações, ele só fala disto porque existem e impedem. E colocam a coisa em questão, só por causa disto. Senão ele nem falaria sobre isto. Só falaria sobre o que deve ser dito. O yoga é um concentrar-se no divino, um dedicar-se ao divino, um colocá-lo como centro de sua vida. Pronto. Mas como ninguém entende isso, ou quer entender, e quer ao mesmo tempo, então fica uma forma de vida já passada e antiga, e não percebe que não pode conciliar as coisas. Compromissos não existem nesta base, nesta forma de decisão. Então, por isso que ele fala, mas no fim... Quer dizer, a questão toda... eu aprendi, vamos dizer, em parte se aprende em muitos campos, mas o I Ching, dada época em minha vida, assim, me deu certas diretrizes, eu aprendi assim bastante com ele. E lá diz alguma coisa nesse sentido, que a questão não seria... quer dizer, o I Ching é um livro chinês, assim, muito antigo, um dos mais antigos livros da humanidade, que se baseia em oráculos. Você mesmo, com a ajuda de certos manuseios, joga uma certa constelação você tem recursos auxiliares para isto, moedas ou outras coisas. E a constelação, então, indica, a partir desta constelação que se formou, que se jogou pauzinhos aqui, caíram assim. Então, você agora vê
a que signo isso corresponde, vem no livro, então, o que é, etc. Mas, além disso, é um livro de sabedoria, simplesmente, que, assim, coloca as coisas básicas da vida, da existência, do universo e psicológicas também, assim, com muita clareza e muita profundidade. É um livro fantástico. E então, lá diz, num dado momento, que a questão não seria o negar o que nos incomoda, mas a questão seria muito mais o positivamente ativar ou realizar ou fazer entrar na sua vida o que nós queremos. Não é pelo negar o que nos incomoda. Com isso criamos só um vazio. E o vazio é perigoso, porque tudo espera para entrar no vazio. Mil forças e mil coisas. Mas a questão seria afirmar positivamente aonde se quer chegar. Quer dizer, o outro valor, aquilo que deve ser adquirido, deve estar em nossa vida, em nossa pessoa. A partir daí, o resto vai como que quase automaticamente, no mínimo, aparecer, o que deve ser então deixado, rejeitado. Mas a questão seria fincar raízes neste outro nível. E não pensar que, pensemos nas raízes atuais, eu fico já transferido automaticamente para lá. Não é nada automático. Então, nesse sentido, aqui eu sinto, não? Toda a questão é o que você quer. Se você quer isto, então faça isto. Agora, o resto você tem que dizer é o resto. Ele vai se organizar. Ele vai aparecer. Como? Se você ainda diz, não, eu tenho que levar minha mãe comigo. Não pode ficar abandonada. Então, tem que ficar a serviço dela. Então, tudo bem. Então, é sua condição. Então, não é total. Tudo bem. Se ela morrer antes de você, você tem chance ainda de fazer nesta vida a sua passagem total. Se não? Quer dizer, é no fundo tão claro, não? Somos nós que complicamos. Nossa natureza, nossos apegos, a sociedade, tudo. Tudo. No fim, nós só, não? Dentro. Você quer afirmar mais uma vez, a colocação de Emília e Gisela, ela é verdadeira, não? Ela tem sua verdade. A gente tem que estar pronto, realmente, para uma mudança decisiva. Mas, ao mesmo tempo, a gente está muito mais pronta para isso do que a gente quer ver. Aí está a questão. E já poderia ter feito um número de passos, se quisesse realmente, severamente. Já poderia ter feito. E cada atraso como que pesa e endurece mais e fica mais difícil depois. Fica mais... precisa de mais força, de mais insistência. Às vezes tem uma resposta. Surge uma coisa que tem que ser atendida, que a gente sabe que é necessário. Então é uma... Aí não é um fugir. Como é? Aí não é um fugir de dar mais um passo além, se surgem coisas a serem atendidas, que a gente sabe que é importante. E como é que, quem é que determina que devem ser atendidas? Sim, não precisa ser até na família, pode ser num vizinho, pode ser na família, não quero falar em família agora, pode ser num próximo. Porque um filho não pode ser um próximo, ou uma vizinha pode ser um próximo, não precisa ser laços familiares. E quem decide que isso deve ser atendido? Acontece algo que precisa ser atendido na hora. Onde a Por que precisa? Porque é necessário, a gente sabe. Quem é que diz que é necessário? Ah, ele diz. Pode ser que... Então você tem já a visão bem... Então você tem a visão já bem evoluída mesmo. Eu acho. Aí é mais pelo sentimento, né? Será? Que é coisa. Tem sofrimento que é. Pode ser. Sabe? Agora o tipo de sentir aí depende de tudo. Se o sentir for afetivo, emocional, sentimental ou... Tem que examinar. Sim, mas eu acho assim que a gente sente, por exemplo, uma pessoa que a gente não tem nem afinidade.
Mas a gente sente naquele momento que a gente precisa ajudar aquela pessoa. Então eu acho que isso vem tão do divino, eu acho para mim tão claro, eu acho. Não, eu acho que você é enganada redondamente. Redondamente. É o que eu sinto, sabe? Eu sinto muito forte isso. É. Mas acho que não é nada disso. Acho que é seu coração fraco. É, pode ser, mas eu também não sinto que ele é fraco, não. Tudo bem. Eu digo fraco no sentido de eu ser forçado a seguir a ele, nesse sentido. É, mas... Ou vamos dizer, ele é mais forte que eu, assim, nesse sentido. Tá bom, então ele é forte, então, ótimo. É fortíssimo o seu, afirmo. Porque às vezes eu coloco até a razão, sabe, entre o coração também, e a razão vai. É, a razão vai para tudo. É. O criminoso também, assim, por a sua razão e vê a razão porque ele vai matar o outro. Isso não é difícil. Porque a razão não é consciência. Eu acho esse quando aí, me disse tudo. No começo da primeira carta que você leu aí. Esse quando está dizendo tudo mesmo, é quando acontecer. Quando não acontecer... É como o Gisela diz, não? Quando se sente que é necessário, que é preciso, tudo bem. É. Ninguém impede isso. Esse quando aí vai. Não. Como? Não é isso. A gente esperar quando. É porque, sabe como eu penso, Lu? Se a gente não faz a coisa assim, bem, sabe? De simples, como diz aí, do alto mesmo, então a coisa é falsa. Entende? Quer dizer, se eu tomo uma decisão agora, por exemplo, não vou fazer isso, e não é sentindo mesmo que é o momento, aí é falso, mas falso mesmo. Eu sinto assim. Tá bom. Não é verdadeiro. Então, se para você o seu sentir é o seu Deus, então tudo bem. Mas Não, Deus não é meu só Deus. seu sentir. Não, Você colocou o seu sentir como o critério mais alto. É a sua divindade. o verdadeiro, Rô. Mas não é a gente, Que é verdadeiro? não é o nosso self, nossa verdade em nós. O sentir não é nosso self, não. Não, Tá não tô enganada. dizendo sério, eu digo, a parte que a gente sente aí, que, sei lá, a gente não tem que se abrir para Esse sentir não tem nada a ver com sentimento, com emoção. Nada mesmo. Nada. O tipo de sentir. Não, o seu grupo foi assim tão... Não foi, eu coloquei tão claramente lá, não? Foi justamente o grupo das sentimentalistas, não? Todas elas lá. Todas. De corações fortes e naturezas fracas, não? Em relação aos seus corações. Não fazem o trabalho porque uma não pode participar. Aí está tudo dito. A coisa é uma outra. Mas, eu digo, cada um é livre e cada um tem que estar livre. Essa é, parece, a premissa divina. Não pode haver nada que possa nos pressionar. Pode ser colocado, pode ser assim, feito vir e tudo mais, mas no fim, pós-escrito. Falei, tudo bem, faça o que quiser, a vida é sua. Tem que ser assim. Senão... Eu vejo assim, o ponto de mira, da seguinte forma: se aquilo não for realmente real em você, estiver assim, consciente, você fazer apenas, pode chegar um determinado momento em que você veja ao contrário, que aquilo não é mais o certo, e se decepcionar e cair. Então, eu concordo em mira nesse sentido, tá? Você deve fazer as coisas, a partir do momento que elas apareçam para você com a coisa certa, consciente, e não apenas por fazer, por imitação. Mas ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Eu acho que eu entendi muito assim quando ela falou que se ela vê uma pessoa e quer ajudar, ela sente que quer ajudar, precisa. Então eu tenho que se perguntar se isso é real, se isso corresponde. Se de repente ela não ajudar, mas ficar com aquilo,
né, de que não ajudou, de que errou. Preferível ela ter ajudado. Do que Não. ela carregar, talvez, Por quê? essa ideia. Talvez é bom ela passar pelo conflito. Por isso ela ajuda sempre, sempre tem a satisfação, a pessoa agradece, ela se sente assim ótima e maravilhosa, ela ajudou uma pessoa e ficou tudo harmonioso e bom. E... aí eu não sei nunca. Eu acho que se é nela ajudar... Tudo bem. Acho que ficou tudo claro, você está se defendendo como ela está se defendendo, tudo bem. Eu digo, não tem pressão nenhuma. Se tem pressão, você sente a pressão. Esse é o problema. Mas está livre. Está livre. Agora, se é uma aventura, um risco, não fazer as coisas que a nossa natureza humana pede, o coração, é realmente. E que você pode ficar assim, ruinzinho por dentro e seco e não saber o que fazer e como persistir. Isso sim, isso sim. Por isso a mãe diz, quanto mais você avança no caminho, tanto mais você tem necessidade do divino. Quanto mais você avança no caminho, tanto mais você faz coisas como ninguém faz e como sua natureza não pede. Quer dizer, tanto mais você se arrisca e se coloca no vazio. Ora, se você então não tem o divino como suporte, você cai mesmo. Você se acaba. Aí sim. Mas se a gente não quer se arriscar, então... não é jeito. Horizontal e vertical, né? É. Sim, é. Questão também do viver e progredir. São duas coisas diferentes. Bom. Como? Progredir vivendo. Então outro jeito, né? Quando você é morta, como é que você vai progredir ainda? Então, eu acho que a coisa é exatamente como a gente faz agora aqui, como ele faz lá. Quer dizer, como que tocar, incomodar e mexer, não? Ora, do resto, agora realmente é cada um que tem que resolver com sua consciência, consigo mesmo. As coisas não tem, é impossível ser de outro jeito, é impossível. Eu acho que no momento em que a gente vive e sente a paz, sabe? Não é uma paz de paisagem, nem de coisa, é uma paz interior. Está mais ou menos, né? Nunca está em paz, realmente. Eu acho que a gente não deve forçar. Eu sinto assim. Quer dizer, a gente não parar, mas também não forçar. Mas no momento em que a gente está agindo, da maneira que se apresenta para a gente. Não é só vir ajudar, não, com tudo. Um total mesmo. E que a gente está sabendo assim, sentindo-se em paz. Sem vaidade, sem orgulho, sem coisa, eu acho que não deve mesmo ser forçada a coisa. Eu penso assim. Um insensível pode viver assim, ao lado da miséria de não sei quantas pessoas. Sente-se em paz totalmente. Nem passa pela cabeça dele. Dar a mão. Ah, sim, não pode. Não existe. Então, cada um de nós é insensível, outro grau. Os judeus têm uma noção que chama Shekhinah. Shekhinah é a presença de Deus no mundo. Então eles concebem a presença de Deus no mundo na forma de uma mulher alta, bela, mas que não tem casa, que anda pelo mundo, ninguém quer recebê-la, ninguém está com ela, ninguém quer abrir sua casa, seu ser a ela realmente.
ela anda, procurando onde está o lugar, onde, sem ressalva, sem condicionamento, eu sou aceita. Isso é muito verdadeiro.